Olá, vamos mais um devocional na mesa. É um momento de muita alegria para mim, satisfação poder produzir mais esse conteúdo, produzir mais esse vídeo, de modo intencional, falando sobre a palavra de Deus, falando sobre o evangelho do reino, que é esse evangelho da renúncia, esse evangelho sacrificial, esse evangelho da transformação da nossa vida, A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 1,18 que a palavra da cruz que pregamos é loucura para quem perece, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus, Então eu estou aqui para produzir mais esse conteúdo. Eu não sei onde essa palavra vai chegar, O nosso papel é a gente se preparar, e desenvolver o conteúdo, E aonde vai chegar é com Deus, no coração de quem vai chegar é com Deus, porque é Deus que conhece as nossas dores, as nossas dificuldades, é Deus que conhece os nossos questionamentos, é Deus que conhece a nossa vida, Então, esse devocional aqui, ele é feito de modo intencional, Estou fazendo ele agora de segunda a sexta-feira, E eu peço que se for possível, que você venha participar desse devocional, Em alguns momentos, e eu creio que ele vai fazer uma diferença na tua vida. Não porque eu estou falando, não é porque eu estou aqui, dando a minha cara aqui, não, porque a palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus, quando ela é liberada, ela não volta para ele vazia, Mas ela volta com uma resposta, Conforme o propósito que ele envia, E esses devocionais estão sendo muito fortes, Ontem nós falamos sobre o Deus, que nos vê. E hoje nós vamos falar, sobre o Deus que te chama pelo nome, o Deus que nos conhece pelo nosso nome. E a minha motivação, intenção maior é essa, que essa palavra, ela venha gerar vida em nós, que essa palavra, ela venha nos dar clareza, nos dar direção, nos dar destino, que essa palavra venha realmente mudar a nossa vida, porque nós vivemos num tempo muito difícil, Vivemos num tempo de muita confusão, um tempo de muita insegurança, Um tempo de muitas notícias ruins, essa que é a verdade, Momentos de muitas notícias ruins, notícias negativas. Então, é um tempo, sim, da gente se aproximar mais do Senhor, a gente se aproximar mais, de Deus através da oração, através da meditação das Escrituras, Então, essa é a minha intenção, o devocional na mesa, A Bíblia vai dizer que quando o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, os discípulos ficaram tristes, com a morte dele, porque até ali eles não estavam entendendo o propósito, completo da cruz. Eles pensaram que tinha acabado ali quando Jesus morreu. Mas a Bíblia vai dizer que passado 3 dias ele ressuscitou. Então ele começou a aparecer para alguns discípulos. E a Bíblia vai dizer de uma situação de 2 discípulos que estavam em caminho de Emaús. E eles estavam conversando no meio do caminho triste, cabeça baixa. E a Bíblia vai dizer que Jesus se colocou no meio deles e começou a dialogar com eles, a puxar conversa com eles. Enfim, E Jesus começou a trazer clareza para eles que estava escrito nas Escrituras, que tudo que aconteceu com Cristo tinha que acontecer para que o plano e o propósito de Deus viesse a se cumprir. Então chegaram na cidade de Emaús e quando eles foram para a casa deles, Jesus ia indo para outro caminho, eles chamaram Jesus e falaram: venha dormir com a gente aqui, venha passar um tempo com a gente aqui, venha comer com a gente, depois o senhor segue o seu caminho. E quando eles entram na casa daqueles 2 discípulos, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele senta na mesa, e quando eles vão partir o pão, Jesus parte o pão e dá graça. Naquele momento, a Bíblia vai dizer que eles entendem que quem está na mesa é Jesus, E os olhos deles foram abertos, e um olha para o outro e diz, e nos esquentava e não aquecia o nosso coração quando ele falava conosco pelo caminho, porque é isso que a palavra de Deus ela faz. Ela abre os nossos olhos, Ela nos dá clareza, nos dá a direção, ela nos tira da mentira, nos tira do engano. A palavra de Deus faz a gente ver realmente quem a gente é e faz a gente ter uma consciência o quão a gente precisa de salvação e de restauração. Amém? Então essa é o propósito principal dos devocionais, amém? Quero ganhar tempo aqui, o tema é o Deus que te chama pelo nome. Hoje nós vamos meditar aqui em
Deixa eu pegar a passagem bíblica aqui. Gênesis, capítulo 32, do 22 ao 28. Gênesis, capítulo 32, do versículo 22 ao 28, vai ser aqui a nossa meditação dessa manhã. Está escrito assim, Gênesis 32, 22. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou as suas 2 mulheres, as suas servas e os seus 11 filhos, para atravessar o lugar da passagem de Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa de forma que a deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse: deixa-me ir, pois o dia já está amanhecendo. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que você me abençoe. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó respondeu a ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. O Deus que te conhece pelo nome. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. O Deus que nos conhece pelo nome. Me dê atenção para você entender esse devocional. Vai ser forte essa palavra. Antes de nos aprofundar na palavra, convide Deus em oração para falar com você hoje. Diga: Jesus, abra os meus ouvidos para a sua palavra hoje. Deixe-me ouvir o que está tentando me dizer. Hoje voltamos nossa atenção para uma figura diferente, intrigante e complexa: Jacó. Poucas figuras bíblicas lutaram com a sua própria identidade como Jacó. Conhecido por sua astúcia, a vida de Jacó se desenrola como um tapete bagunçado, tecido com decepções, com ambição e com confusão. Ele enganou seu irmão, mentiu para o seu pai, fugiu dos seus problemas e trabalhou para um homem que o enganou. Seu próprio nome significa o enganador. Ele certamente fez jus a isso. Vivendo sob a sombra de Esaú, seu irmão mais velho, Jacó teve dificuldade para estabelecer a sua própria identidade. Ele recorreu à manipulação e aos enganos na sua tentativa de construir poder e uma identidade distinta da de Esaú. Embora ele tenha acumulado riquezas e formado uma grande família por meio dos seus esforços, Jacó acabou sacrificando a sua paz interior no processo. No momento em que a nossa passagem retoma a história de Jacó, ele era um homem confuso e quebrado, aterrorizado com a ideia de ver o seu irmão novamente. Então, exatamente no centro da sua crise, é que Deus o encontra. Deus nos encontra no momento das nossas crises. Deus nos chama pelo nome nos momentos das nossas crises. Aleluia, glória a Deus. Então, exatamente no centro da sua crise é que Deus o encontra. Deus não espera que Jacó resolva os seus problemas sozinhos. Deus não quer que eu e você viemos resolver a nossa vida, os nossos problemas, sozinho. Aleluia. E em vez disso, ele entra na circunstância de Jacó. Deus quer entrar na minha e na sua circunstância. E literalmente ele luta com ele. O que podemos aprender com essa história? O que a gente já pode aprender com essa meditação, com esse devocional nessa manhã? Encontrar nossa verdadeira identidade, me dê atenção para você entender, pode ser uma batalha árdua. Aleluia. Qual era o problema de Jacó? Jacó, nós já conhecemos a história dele. Deus tinha um plano e um propósito para Jacó. Mas quando Jacó mente para o seu pai, engana o seu irmão, então ele foge para a casa do tio dele. Dentro da casa do tio dele, Jacó, ele consegue dinheiro, consegue poder e consegue o nome. Só que o poder que Jacó conseguiu quando ele trabalhava para Labão, a família que Jacó construiu,
não definia a identidade dele. Havia um vazio dentro de Jacó. Havia uma pendência na vida de Jacó. Aleluia! E quantas das vezes, né, muitas pessoas são dessa forma, a gente muitas das vezes é assim. A gente muitas das vezes quer vestir uma roupa que não é nossa, quer vestir uma armadura que não é nossa. Muitas das vezes a gente acaba se tornando como se fosse assim, né, um ator, né? A gente acaba sendo um ator na nossa vida. Às vezes as pessoas, né, são apoiadas pelas conquistas que tem, pelo nome que tem, às vezes pelo dom que tem, às vezes pela performance que tem, às vezes pelas coisas que conquistou, mas dentro dela é um vazio. Por quê? Porque as coisas que a gente tem, a nossa performance, aleluia, tudo aquilo que a gente possa possuir com a força do nosso braço, não define a nossa identidade. E muitos, por ter tantas essas coisas, mas quando deita a cabeça no travesseiro, há um vazio dentro da alma. Por quê? Porque isso não nos gera identidade. O único que pode revelar a nossa verdadeira identidade é o nosso Criador. O único que pode falar realmente quem a gente é o próprio Deus. E foi isso que aconteceu com Jacó. Olha o que está escrito aqui. Encontrar nossa verdadeira identidade pode ser uma batalha árdua, não é fácil. Em uma cultura que está sempre mudando, o que valoriza de maneira excessiva a perfeição externa. Buscamos respostas e criamos máscaras. As comparações nos machucam, os erros nos desanimam e os desafios da vida nos atingem de maneira repentina, deixando-nos confusos, perdidos e distante do que imaginávamos para nós mesmos. Lutamos, nos esforçamos e nos confrontamos, muitas das vezes sem resultado. Nossa essência mais autêntica continua sendo um enigma. A luta de Jacó, me dê atenção para você entender, porque o Senhor vai falar comigo e com você. Ele vai revelar o nosso coração aqui. A nossa luta, a luta de Jacó, nos oferece uma lição impactante para navegar nesse momento de crise. A sua história ressoa com um conselho importante. Leve tudo para Deus. O que o Senhor quer falar comigo e com você dentro desse devocional nessa manhã? Leve tudo para Deus. Coloque tudo na presença de Deus. Nós temos que parar de ser um ator, nós temos que parar de usar uma máscara. Aleluia! Nós temos que levar toda a nossa angústia, toda a nossa dor, toda a nossa dificuldade, tudo aquilo que tem nos ferido, nos machucado, aquilo que a gente não é e a gente passa para os outros que a gente é diante de Deus. Aleluia! Esse é o conselho. Leve tudo para Deus. Enfrente o problema junto com Ele. E mostre perseverança. Nosso Deus e Pai pode lidar com essas perguntas, com essas frustrações e com essas dores, com as nossas lutas, frustrações e as nossas dores. Só Deus pode nos ajudar a lidar com isso. A esposa não pode, o esposo não pode. O que você construiu não pode, as suas amizades não podem. Seus filhos não podem. O único que pode é o teu Criador, é o nosso Criador. Aleluia, glória a Deus. Ao reconhecermos humildemente os limites da imagem que construímos de nós mesmos, criamos um espaço para Deus reformá-la ou transformá-la. E isso é a chave, porque nossa verdadeira identidade não está no que podemos fazer de nós mesmos, mas naquele que pode fazer algo em nós. Só Ele pode nos transformar. Hoje saiba disso. Deus é o único que pode verdadeiramente definir você. Em comparação com os rótulos temporários do mundo, o que as pessoas colocam sobre você, o que você coloca sobre você mesmo. O nome que Deus lhe dá é eterno. Você caminhará com Ele para sempre. Assim como Jacó fez. Então recebeu o nome de Israel. O novo jeito de Israel caminhar foi um lembrete físico de seu encontro transformador com Deus que marcou ele de maneira eterna. Reserve um momento, pega essa dica, reserve um momento para deixar isso penetrar em seu coração. Como Jacó, encontremos o nosso verdadeiro, enquanto nos rendemos ao propósito de Deus. Pois Deus te vê, não como você mas como você pode ser. Ele quer transformar o seu caráter
e o levar a um lugar de superação. Ele deixa a sua marca em você e o chama pelo nome. Você é amado de Deus. Você é amada de Deus. Você é escolhido de Deus. Você é escolhida de Deus. Valorizado e salvo. Quero deixar você com a seguinte reflexão nessa manhã. Quem você permitirá definir sua identidade hoje? Quem você vai continuar deixando definir quem você é hoje? A sua dificuldade, os seus problemas, as suas angústias, as mentiras, os enganos, as fraquezas que ainda você tem, os pecados que você ainda tropeça, a opinião dos outros ao seu respeito? Aleluia! Quem você vai permitir definir sua identidade hoje? O mundo? Ou você mesmo? Porque muitas das vezes nós mesmos acabamos nos sabotando. Nós mesmos acabamos não acreditando em nós mesmos, colocamos rótulo em nós. Rótulos de derrota. Aleluia. Outras pessoas. Você está disposto a deixar Deus dizer quem você realmente é? Será que você está muito disposto a deixar Deus dizer verdadeiramente quem a gente é? Porque quando Deus ele nos revela a nossa identidade, porque nós temos que entender uma coisa, só Deus tem o poder de nos dar a nossa verdadeira identidade e o nosso verdadeiro destino. E nos liberar para o nosso destino. Só Deus tem esse poder. Jesus, quando ele estava se batizando no Jordão por João Batista, quando João Batista leva ele no batismo, e quando João Batista tira ele da água, a Bíblia vai dizer que uma pomba pousa sobre Jesus, e uma voz brada do céu dizendo: esse é o meu filho amado e quem tenho prazer. Naquele momento, Deus estava trazendo clareza, estava validando a identidade de Jesus. Esse é meu filho amado. Jesus andou como andou, fez o que fez, porque Jesus tinha essa clareza dessa identidade de Pai nele. O Pai tinha dado identidade para Jesus e tinha liberado Jesus para o seu destino. E assim Jesus também fez na vida daqueles apóstolos. Jesus gerou neles pelo Pai identidade e liberou eles para o propósito e para o desígnio deles. Aleluia, só Deus pode. Mas para Deus poder fazer, temos que fazer como Jacó, deixar tudo de lado, tudo que construímos, né? Esse rótulo, né? Essa mentira, esse ator, essa capa, essa máscara que a gente coloca, e ir até a presença dele, e invocar o nome dele, e clamar o nome dele, e só sair de lá depois que nós tivemos uma revelação, uma clareza, aleluia, da nossa identidade em Deus. Porque quando isso se torna uma verdade na nossa vida, a nossa vida nunca mais é a mesma, e a gente começa assim, de maneira verdadeira, a ser transformado por Deus. E nós precisamos ser transformados por Deus. Amém? Esse é o tema desse devocional. Sou grato a Deus por essa palavra. Não quero me demorar, né? Sou grato a Deus por essa palavra poderosa, palavra forte. O Deus que te chama pelo nome. Amém? Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, que o Senhor venha trazer clareza e direção para você, que Deus venha trazer revelação com clareza da sua identidade nele, e que Ele venha te mostrar o teu destino, revelar para você o teu destino. Amém? Quero orar por você nessa manhã. Pai, em nome do Senhor Jesus, quero te agradecer primeiramente pela tua presença, por esse devocional, pela tua palavra, que eu sei que não vai voltar para o Senhor vazia. Pai, o nosso propósito é nos preparar, Pai, e produzir o conteúdo, e produzir o vídeo. Agora, onde vai chegar é o Senhor que leva, é o Senhor que convence a assistir, é o Senhor que leva os corações. Eu sei que a tua palavra não vai voltar para o Senhor vazia. Pai, que o Senhor venha estar nos dando clareza da nossa identidade, venha estar nos dando clareza do nosso destino. Pai, nós precisamos de transformação. Pai, nós entendemos que sem o Senhor nada podemos fazer. Pai, fortaleça esse meu irmão e essa minha irmã. Traga clareza, direção, cura e restauração. E que o teu nome seja glorificado, Pai. Pai, muito obrigado por essa palavra. Porque nós entendemos que nessa manhã estamos diante de um Deus que nos chama pelo nosso nome. Deus abençoe sua vida, sua casa, no nome do Senhor Jesus. E até o próximo devocional.
como eu sempre digo, quem é você? Eu sou apenas uma voz que está clamando no deserto. Deus abençoe a tua vida no nome do Senhor Jesus. Um abraço.